Boa noite, amados irmãos. Que Deus abençoe a todos. É uma satisfação muito grande estarmos juntos novamente estudando a palavra do Senhor, com a graça do bom Deus. Gostaria de meditar com os irmãos um texto que se encontra no Antigo Testamento. Peço que o irmão acompanhe na sua Bíblia o segundo livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 26 em diante, e entramos um pouquinho no início do capítulo 29. Diz assim a palavra do Senhor, segundo Crônicas 28, 26 e 27, depois 29 de 1 e 2. Diz assim: Quanto aos mais atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Oremos ao Senhor, amados, para que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite, com sua graça, bondade e misericórdia. Querido Deus e Pai Celestial, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra viva, rica, preciosa, ó Pai amado. Que o Senhor fale o nosso coração, que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor abençoe a tua igreja, ó Deus reunida, ó Deus estudando a palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor, amém. Amados irmãos, como nós precisamos de referências na vida, né? De pessoas que sejam referências na vida. As pessoas procuram isso, ou algum parente, algum amigo, alguém da família, alguém próximo, que serviu de exemplo, né, de referência na sua história, de alguma maneira, né, de alguma maneira. Outras pessoas procuram essa referência, talvez, no seu conhecimento da história, na literatura, alguma grande personagem que por sua obra, por seu caráter, de alguma maneira, assim, influenciou sua vida, sua história. Bom, nós somos crentes, e nós temos o conhecimento da palavra do Senhor, e se tem uma coisa que mexe o nosso coração, são as histórias, os personagens, os homens de Deus, descritos nas Escrituras Sagradas, e a forma como Deus usou esses homens, como Deus trabalhou na vida desses homens, e deixou o seu testemunho para a nossa edificação, e para a nossa referência. Se tem uma coisa que temos que pensar um pouquinho, como cristãos que somos, é buscar referências bíblicas para a nossa vida. E temos muitas mesmo, muitos personagens extraordinários, maravilhosos na palavra de Deus, nos quais devemos nos espelhar, seguir o exemplo. Muitos deles. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite um personagem maravilhoso no Antigo Testamento, que para mim é uma referência muito especial de uma pessoa nas mãos de Deus, que foi o rei Ezequias. É o texto que nós lemos aqui, Ezequias. Eu vou contar um pouquinho, explicar um pouquinho o contexto aqui, para que o irmão entenda, como eu entendo, à luz da palavra do Senhor, a grandeza desse grande rei. Entre outros reis de Israel, sem dúvida nenhuma, esse homem chamado Ezequias se destaca notoriamente. E a minha oração é que ao final desse estudo, o seu coração também seja impactado com o testemunho da palavra do Senhor acerca deste homem e o que Deus fez através deste homem no seu tempo e na sua geração. Ok? É bom entendermos, né, o contexto bíblico, né? O livro de Crônicas, os livros de Crônicas relatam a história dos reis de Judá particularmente. O primeiro e o segundo livro de Reis vai relatar a história dos reis, tanto de Judá como de Israel. E Crônicas vai se deter mais na história de Judá. Aí alguém me pergunta, mas pastor, você está me confundindo todo com essa história de reis de Judá, reis de Israel? Bom,
Eu vou tentar te esclarecer rapidamente. A história da monarquia em Israel começou com o rei Saul. Israel, o povo do Senhor, ele era liderado pelos juízes, como Sansão, Gedeão, Jefité e o último deles, Samuel, profeta e juiz, homem de Deus. Mas na época de Samuel, o povo pediu um rei, o povo queria um rei para ser igual aos outros povos, às outras nações e ter um rei também. Então o Senhor, na sua misericórdia e graça, sendo rejeitado pelo povo, o Senhor permitiu. Se levantou Saul. Mas Saul depois se rebelou, desobedeceu ao Senhor, não foi digno do reinado. Aí o Senhor levantou sim um rei segundo o seu coração. Um homem escolhido por Deus chamado Davi, o mais importante na história do povo de Israel, do povo de Deus no passado. O rei Davi, o homem de Deus chamado, ungido, o servo do Senhor que você conhece. A história lá está no primeiro e segundo livro de Samuel, no livro de Reis também começa a contar a raiz desse trabalho, da vida dele, né, da vida dele, e o livro de Salmos, que temos ali o testemunho dos seus escritos, poemas, cânticos, hinos maravilhosos deixados por Davi. Davi, o sucessor de Davi foi Salomão, o seu filho Salomão. Assim, no período de Saul, Davi e Salomão, o reino era um reino só, era o reino de Israel, capital, Jerusalém. No entanto, Salomão pecou diante do Senhor. Salomão se afastou. Ele casou com muitas mulheres de outras nações que adoravam outros deuses. Salomão se deixou levar por aquilo e trouxe a idolatria. E Deus se irritou, se irou contra o povo e Deus resolveu dividir a nação, dividir o povo. E dividiu realmente. Não nos dias de Salomão, nos dias do seu filho Roboão. E assim a nação, que era uma nação única, com as 12 tribos de Israel, formando um só país, uma só nação, se dividiu em duas nações. Duas nações, uma governada por Roboão, filho de Salomão, em Jerusalém. Judá e Benjamim se ajuntaram a Roboão. E Jeroboão se levantou com as tribos do norte, as outras 10 tribos, e formou um novo governo, um novo país, uma nova nação, o reino do norte, o reino de Israel, com a capital Samaria. O reino do sul, Judá, ficou com Roboão, filho de Salomão, filho de Davi. O reino de Judá, então, permaneceu na família de Davi. E era o plano de Deus, desde o princípio, que a realeza permanecesse sempre na família de Davi. Roboão, seu filho, e assim até o Messias, que seria Jesus, seguiria essa corrente, essa linha, essa linhagem real da qual Jesus haveria de nascer. Então, Judá permaneceu a dinastia de Davi. E o povo do norte, outra dinastia, outro governo, outras famílias, outras tribos foram se alternando. Todos os reis do norte foram desobedientes, infiéis, homens que fizeram o que era mal perante o Senhor. Todos eles. Os reinos de Judá, o reino do sul, alguns foram maus, boa parte foram bons, ou seja, fizeram o que era bom perante o Senhor. Assim foram se sucedendo as gerações dos reis em Judá, no sul, da qual nós estamos tratando aqui de Ezequias. Ezequias faz parte, entendeu? Ezequias faz parte dessa descendência de Davi. Ele é filho, né, da linhagem de Davi. É linhagem escolhida, linhagem separada por Deus. No entanto, quando Ezequias assumiu o seu reinado, por causa da morte do seu pai, Acás, foi um período muito difícil. Não fique achando que foi fácil, não. Tinha apenas 25 anos de idade o jovem Ezequias. E assumiu o governo no momento de crise tremenda, de decadência espiritual, causada pelo seu pai. Aí, pela graça de Deus, esse jovem Ezequias, homem extraordinário, vai promover uma restauração da fé, do culto, da celebração ao Senhor e vai conduzir o seu povo durante o seu reinado à comunhão com Deus. Um jovem temente a Deus, um jovem fiel, um jovem corajoso. Mas ele teve que vencer muitas coisas. Eu gostaria que o irmão acompanhasse, por favor, para você entender
Quão difícil foi para ele e por que ele se destaca tanto? Porque os seus dias, a casa do Senhor estava esquecida, a casa do Senhor estava cheia de problemas, o povo do Senhor estava em idolatria, altares para todo lado, ou seja, é um período de frieza na fé, na adoração ao Senhor. Foi assim que ele assumiu o trono de Judá em Jerusalém. Por favor, me acompanhe rapidamente no capítulo 28, para você entender o legado. Às vezes, a gente vê na história do povo do Senhor, que gerações santas se levantaram, apesar do legado dos seus pais ímpios. Foi o caso aqui de Ezequias. Era um jovem temente a Deus, apesar do seu pai idólatra e profano. O capítulo 28, aí de 2 Crônicas, diz assim, do versículo 1 a 4, o reinado de Acaz. Olha o que ele fez. Tinha Acaz 20 anos de idade, todos começaram cedo, hein? Quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Eles eram a dinastia de Davi. Olha o que ele fez. 2. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins, instrumento de adoração, de idolatria. O versículo 3 diz assim: também queimou incenso no vale do filho de Rinom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Que decadência, que depravação, que abominação diante do Senhor. Não apenas a idolatria a deuses falsos, mas a entrega, o sacrifício dos próprios filhos em altares pagãos. Acaz fez isso. Versículo 4 diz: também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, amados. Que terrível, né? Que terrível o que fez Acaz. Ainda no versículo 22 em diante, quero que o meu irmão entenda o contexto em que Ezequias assumiu o seu trono. É nesse contexto aqui de guerras, de sofrimento, mas de muita idolatria, de muita apostasia do povo do Senhor. É uma história muito triste na história do povo de Israel no Antigo Testamento. Rapidamente eles se afastavam de Deus. Rapidamente eles deixavam a palavra. Rapidamente, por qualquer coisa, começavam a adorar outros deuses. O versículo 22 diz mais: olha, no tempo da sua angústia, Acaz cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. A sua ruína e a de todo Israel. Ou seja, além dos deuses que ele trouxe para Jerusalém, ele trouxe os deuses dos sírios, que havia vencido em batalha. Olha que coração apertado e cheio de pecado, longe de Deus. O versículo 24 diz mais, assim, a gravidade dos atos de Acaz. Ajuntou Acaz os utensílios da casa do Senhor, do templo, ajuntou os utensílios da casa do Senhor, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. Ele quebrou tudo, lá as pás, os materiais que eram usados no sacrifício. Ele quebrou, despedaçou e fechou a porta da casa de Deus. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Altares a deuses pagãos. Também, diz o texto, em cada cidade de Judá, fez altares para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Que tristeza! Fazer o que era mal perante o Senhor, essa expressão muito... Você conhece isso nos livros de reis, dos reis e de crônicas. Era muito sério, era abandonar o Senhor. É fazer deliberada, intencionalmente, aquilo que afrontava Deus. Era um povo sagrado, é um povo santo, um povo escolhido por Deus.
mas eles deixavam o Senhor e abraçavam os ídolos falsos dos povos que o cercavam. E assim trouxe tristeza. Foi nesse contexto de idolatria, de altares para todo canto da cidade, a casa de Deus fechada, que Ezequias assumiu o trono de Judá. E aí foi a diferença. Aí é a diferença. Quando Deus levanta um homem, que é um homem segundo o coração de Deus, como tantos outros, é um homem que faz diferença na sua geração, como esse homem vai fazer a diferença na sua época. Ele não seguiu os caminhos do seu pai Acás, ele não seguiu os caminhos da maldade, ele não seguiu os caminhos da idolatria, ele não seguiu não, era um jovem temente ao Senhor. Deus preservou ele, apesar de toda a má influência da sua própria família, da sua própria casa, do seu próprio pai. Deus o preservou. E Deus o usou e Deus o abençoou. Que homem maravilhoso. Eu quero extrair algumas lições da história. Os capítulos seguintes, nós vamos pontuar sobre a história de Ezequias e as lições que podemos tirar para o nosso coração, A primeira quero trabalhar assim, sobre as obras de Ezequias, sobre a piedade de Ezequias, sobre as lutas de Ezequias e sobre as vitórias de Ezequias. Mais ou menos nessa linha nós vamos conduzir esse estudo. A primeira lição é o seguinte: Ezequias, guarde, escreva aí no seu caderninho. Ezequias foi um homem inteiramente disposto a fazer a vontade de Deus. Você anotou? Ezequias foi um homem inteiramente disposto a fazer a vontade de Deus no seu tempo. E realizou muita coisa. O que ele se dispôs a fazer? Vamos ver algumas passagens? Por favor. A primeira coisa que ele vai fazer é purificar a casa de Deus. Purificar a casa de Deus de toda idolatria, de toda coisa errada, todo altar de incenso a deuses pagãos, de todo altar para sacrifícios pagãos. Ele vai limpar a casa de Deus, ele vai limpar o templo. Aí, capítulo 29, acompanhe. Versículo 3 a 5 diz assim: olha só, presta atenção, no primeiro ano do seu reinado, ele tinha 25 anos, jovem ainda. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. Você lembra que eu falei, no capítulo anterior, que o seu pai fechou a casa de Deus? A primeira coisa que Ezequias fez foi abrir a casa de Deus. Isso é tremendo, isso é importante para mim e para você, viu? Em termos de prioridades, valores da vida, perspectiva, daquilo que nós temos que realizar, o que Deus espera de nós no nosso tempo. Olha o que ele fez, o primeiro ato de governo. Ele abriu a casa do Senhor, versículo 13 diz, e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou o sacerdote e levita na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. E assim os levitas vão purificar a casa do Senhor. O sacerdote, ele chamou, quem poderia fazer isso? Os sacerdotes e os levitas, obviamente, que eram os homens chamados, separados por Deus para este ofício. E eles realizaram a tarefa. Versículo 15 a 17 diz assim, olha: congregaram a seus irmãos, os levitas e sacerdotes, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para o purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Toda a imundícia que tinha dentro do templo, da igreja. Colocaram tudo para fora. A bênção na vida do povo de Deus é quando nós tiramos da nossa vida, da nossa casa, da nossa história, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Todo símbolo de paganismo, de idolatria, de relacionamento com o mundo que está longe de Deus, nós limpamos a casa. Foi assim que Ezequias fez. E os levitas a tomaram para o levarem fora, ou seja, tomaram a imundícia e levaram fora ao ribeiro do Cidrom. Versículo 17 diz: começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor.
Aí está a bênção, amado. A bênção está quando nós temos nossa vida com Deus em ordem. Israel, Judá estavam com sua vida toda atrapalhada por causa de Acaz e seu pecado e pela idolatria. Ezequias, como homem de Deus, a primeira coisa que fez como ato de governo, o homem do Senhor, foi restaurar a espiritualidade, a santidade da adoração, do culto ao Senhor, Deus em primeiro lugar, e as coisas de Deus separadas e santas, tudo no devido lugar. Foi assim que ele fez. Em 8 dias, diz o texto assim, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, no 16º dia do mês, acabaram. Foi o primeiro ato de Ezequias, mas não parou, vamos continuar. Assim que ele restaurou e limpou a casa do Senhor, ele restaurou o culto. O culto. A igreja estava fechada, o templo estava fechado, a casa dele estava fechada, só havia incenso para tudo que é divindade pagã que a casa tinha colocado, agora não tinha mais. Eles limparam das coisas do mundo, das coisas mundanas, e podiam agora novamente adorar o Senhor. Imagine a época, quem viveu na época de Acaz. Que tristeza. Os crentes piedosos, tementes a Deus da época de Acaz, que tristeza. Agora não. Ezequias vai restaurar o culto. Acompanhe capítulo 29 na sua Bíblia, capítulo 29, versículo 20 e 21. Estou pulando alguns versículos, tá, gente? Não é muita coisa. O texto todo é maravilhoso. Diz assim, então, após a purificação do templo, então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino, do santuário e de Judá, e ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Ou seja, chamou a liderança de Judá, os príncipes, reuniu os sacerdotes e ofereceu novamente o culto devido ao Senhor, como prescrevia a lei, como prescrevia a adoração ao Senhor no seu templo. É voltando o povo de Deus aos seus caminhos, é o caminho de adoração, de culto, de adoração ao Senhor, amado. O capítulo 29 todo vai relatar isso. Eu quero que acompanhe também, olha só, o que ele fez ao restaurar o culto, o sacrifício, as ofertas. Versículo 25, olha, presta atenção, versículo 25 em diante, o que ele fez. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Ele cita, estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, versículo 28, versículo 27, diz assim, em começando o holocausto, porque a adoração era assim, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Que lindo! Que momento especial! Culto ao Senhor com alegria, com música, com louvor. Versículo 28 diz assim, toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isso até findar-se o holocausto. Durante todo o processo, a cerimônia, a adoração ao Senhor, os levitas cantando, as trombetas soando. Ai, que coisa maravilhosa. Olha o que aconteceu no versículo 29. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram ao Senhor. Ele purificou o templo e ele restaurou novamente o culto ao Senhor. Como isso é importante na vida do povo de Deus, irmãos. Vivemos uma época que muito se fala de culto, distanciamento, isolamento, online, remoto, presença gradual. Quantos questionamentos, quantas dúvidas, quantos anseios, quanta necessidade do povo de Deus hoje em dia. Nós refletimos sobre isso, a importância e o lugar da igreja, a importância e o lugar da comunidade, a importância e o lugar do culto prestado ao Senhor. Isso é importante, essas passagens são importantes para a nossa reflexão. O valor do povo congregado, povo junto,
povo perto, uns cantando, louvando e adorando devidamente ao Senhor, não segundo o coração de cada um, que um acha, como gosta de ser, não, mas segundo a lei de Deus. Era o culto prescrito conforme a lei de Deus, conforme o Senhor esperava. E todos se alegravam e se prostravam diante do Senhor. Aí no versículo 30 ele diz assim: então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente, os salmos. Os salmos. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Aí, finalizando assim, a restauração do culto, né? Então disse Ezequias: agora vos consagraste a vós mesmos, ao Senhor, chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Então havia alegria na congregação de Israel. O culto foi restaurado, a casa de Deus foi reparada. Que coisa linda. Foi assim que Ezequias fez. Você não tem como admirar um homem desse, um homem maravilhoso, um jovem cheio do Espírito Santo do Senhor. Mas uma terceira obra que ele fez, para a gente caminhar um pouquinho, né? Além de purificar o templo, além de restaurar o culto, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chamar o povo para celebrar a Páscoa. Fazia décadas, fazia anos, fazia muito tempo que a Páscoa não era celebrada devidamente pelo povo do Senhor. Eles passaram por reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, trouxeram idolatria, como Acás. Então o povo estava sem referências espirituais. A lei não era cumprida, o sacrifício não era oferecido e as festas não eram assim, celebradas pelo povo de Deus. Ezequias celebra a Páscoa. Acompanhei o capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1 diz assim, olha: depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, escreveu cartas a Efraim, a Manassés, para que viessem à casa do Senhor, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Isso era fantástico, era um evento extraordinário, magnífico, onde congregava o povo do Senhor na cidade de Davi, na cidade de Deus, né, para servir e celebrar a Páscoa do Senhor. Ainda no capítulo 30, versículo 12, todo o capítulo 30 relata isso, a celebração da Páscoa. Depois, com calma, você acompanha na sua casa. Versículo 12 diz assim: também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes. O rei sempre com os príncipes, segundo a palavra do Senhor. É Deus que estava comandando. Aí o versículo 13 fala: ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, muito grande congregação. Que tremendo! Ajuntou, o povo do Senhor veio de toda parte, para novamente celebrar a Páscoa do Senhor, a Páscoa do Senhor. Não vou entrar em muitos detalhes, porque foi um momento de festa e celebração. Só o finalzinho do capítulo 30, olha o que diz o texto, olha, versículo 25. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, de toda parte, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá, de toda parte. Diz o versículo 26, houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, olha, e já fazemos 200 anos, mais ou menos, de Ezequias, um pouquinho mais até, de Salomão até Ezequias, 200 anos. Desde os dias de Salomão, lá, lembra, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Há muito tempo. Há muito tempo. Imagine tanto tempo sem a Páscoa ser celebrada. Estamos aí há 6 meses de uma pandemia e alguns estão desesperados. 6 meses. Alguns estão confusos, nervosos, estressados, inquietos.
O povo levou 200 anos para a Páscoa ser restaurada no povo, ao povo, através do homem de Deus. Temos que sermos mais perseverantes, mais firmes, mais de oração, aguardar o tempo de Deus com mais determinação, amados, esperando a direção do Senhor, soberana de Deus, que é soberano, mesmo nesses tempos ruins, o Senhor está no controle. Então aguardemos, né? Aguardemos pacientemente, amorosamente, tratando uns aos outros, assim, sabe? Porque o povo do Senhor passou por momentos trágicos, terríveis no passado, mas a mão de Deus sempre veio. A mão de Deus vem na hora certa, no momento certo, e quando vem é maravilhoso demais. Como chegará o momento em que nós vamos nos ajuntar todos novamente em breve? No tempo de Deus. E vai ser maravilhoso. Deverá ser diferente. O meu coração e o teu deverá ser muito diferente, amado. Diz o texto assim: então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo, a sua voz foi ouvida e a sua oração chegou à santa habitação de Deus até os céus. O texto diz isso. O autor sagrado relata esse momento maravilhoso do povo do Senhor, celebrando a Páscoa depois de tanto tempo. Os levitas atuando, os sacerdotes fazendo sua parte, o povo se alegrando no Senhor. Ezequias, homem de Deus, você não crê assim também, amados? É a nossa primeira lição. O homem é tomado, né? Inteiramente disposto a fazer a vontade de Deus. Ele sabia, antes das coisas do Estado, das cidades fortificadas, da necessidade do povo, da defesa da fronteira, ele, acima de tudo, cuidou do culto ao Senhor. Ezequias teve como rei, um rei com o coração cheio da graça de Deus. A obra de Deus, a fazer a vontade de Deus, primeiramente foi restaurar o culto a Deus, como eu tenho que fazer isso na minha vida, e você também, e na tua casa também. Se tem uma coisa importante na tua família, na minha vida, na nossa família, é o lugar de Deus, é fazer a vontade de Deus, é cultuar o Senhor. Mas vamos lá, né? Segunda lição. Ezequias foi um homem verdadeiramente temente a Deus. Ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. Mas por quê? Agora vamos ver o porquê. Qual a base disso? Era um homem, de fato, temente a Deus. Eu quero abordar, nesse ponto, a piedade de Ezequias, para nós entendermos de onde vinha essa força, de onde vinha essa persistência, de onde vinha essa coragem, de onde vinha essa visão de Ezequias. Vinha de Deus. Vinha de Deus. Vamos ver algumas coisas? Primeiro, ele era um homem fiel, totalmente fiel a Deus. Um homem temente a Deus implica sermos totalmente fiéis ao Senhor. O texto lá que nós já limos, capítulo 29, diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor. O capítulo 31, lá na frente, versículo 20 e 21, vai dizer o seguinte, olha, 20 e 21, capítulo 31, 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor. Isso é fidelidade. É fazer o que é certo, que é correto, diante de Deus acima de tudo. Diante de Deus acima de tudo. Aí no versículo 21 diz assim, ó, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Então, de tudo que ele fez, tudo que ele começou a fazer, na casa de Deus, na lei, no mandamento, começou a buscar a Deus. De todo o coração ele fez isso. E diz o texto, e prosperou. Que feliz é o homem que confia no Senhor e anda nos seus caminhos. É bem-aventurado esse homem que medita na lei do Senhor dia e noite e anda segundo esta lei e não se afasta dessa lei. Será bem-sucedido em tudo aquilo que ele fizer. É promessa do Senhor, é verdade do Senhor. Ezequias estava experimentando a graça de ser um homem fiel e obediente e prosperando no Senhor. Além de ser fiel, diz o texto, né? Fazia o que era reto perante o Senhor. Ezequias estava determinado, aí é vontade, disposição.
não é apenas fé e coração, é disposição, determinação, atitude. Assim é o homem de Deus. Ezequias estava determinado a servir a Deus. Quer ver? Capítulo 29, versículo 10, diz assim. Acompanha aí, por favor. 29, 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Que lindo, que maravilhoso. O seu coração era tremendo, disposto determinado a fazer aliança com Deus, a obedecer ao Senhor. Tem que ser assim. Nos dias de tanta instabilidade como hoje, tanta instabilidade, tanta superficialidade, estamos sujeitos às pessoas abandonarem a fé por muitas questões. É tempo de firmeza, de atitude nossa para com Deus, de reafirmarmos nossa fé, nossa crença, nossa aliança com Deus, com certeza, como fez Ezequias, né? Segundo o livro de Reis, capítulo 18, versículo 13 a 7, diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Aí o texto explica o que é fazer o que é reto. Né? Não é coisa assim, né, esotérica, mística, né? Não, é coisa para... O que é fazer o que é reto? O texto fala: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Isso é atitude. É tirar da vida o que não presta. É tirar da vida o que não serve para Deus. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia, os dias de Ezequias, olha quanto tempo desde Moisés, meu Deus do céu, o povo ainda tinha isso, aquela serpente guardada, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã, idolatria. Aí o 5 fala: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, irmãos, versículo 7 fala: foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Olha só, o Senhor foi com ele para onde quer que saía e lograva bom êxito, porque o Senhor estava com Ezequias, esse jovem temente a Deus, determinado, fiel ao Senhor. Que referência maravilhosa. Não tem como ficar impactado com a história desse servo de Deus no Antigo Testamento, tá? Aí vamos descobrir um pouco da raiz disso, né? Qual é a fonte disso? Sabe qual é a fonte? Por que Ezequias era um homem tão especial e destacado? Temente a Deus, firme na fé, determinado, porque era um homem que orava, é um homem que tinha intimidade com Deus. É um homem que tinha uma vida com Deus, tá? Tinha uma vida de oração com o Senhor. Capítulo 32, segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 20. Tem uma passagem muito interessante, né? Depois eu vi um texto bem mais amplo sobre isso. Quando recebeu a notícia da vinda de Senaqueribe, eu vou falar também sobre isso, ameaçando o povo do Senhor, ele orou ao Senhor, ele buscou o Senhor. É um homem que buscava o Senhor. Ele buscava profundamente o Senhor. Homem de oração. Ezequias, entre os reis de Israel, é o que mais se destaca, homem que orava a Deus. Diz assim o texto, olha: porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Quando os israelitas vieram celebrar a Páscoa novamente, depois de tanto tempo, muitos não estavam preparados. Muitos levitas, muitos sacerdotes não estavam preparados para aquela celebração. Preparados no que sentido? No sentido cerimonial mesmo da questão. Estarem santificados para o exercício do seu ofício, né, numa ocasião tão solene, tão santificada para o povo do Senhor, que era a Páscoa. Isso acontecendo, diante dessa situação, Ezequias intercedeu em favor deles. Olha o que diz o capítulo 30, versículo 17 e 20, é muito interessante. Um rei
Um rei como Ezequias, mas um homem profundamente temente e de oração. Acompanhe na sua Bíblia, você vai ficar também assim entusiasmado com esse texto. Olha assim, olha, 30:17. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo. Muitos não estavam limpos, para o santificar ao Senhor. Por quê? Aí o 18 explica. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, de Issacar e Zebulon, ou seja, de outras tribos, não se tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Aí o texto fala, porém Ezequias orou por eles. Ezequias não é sacerdote, um rei, mas um rei segundo o coração de Deus, na direção do povo de Deus, no momento que Deus colocou. Ezequias orou por eles dizendo, ó Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Uma oração objetiva, simples, como tem que ser a oração do povo de Deus. A oração do povo de Deus tem que ser objetiva, não fica rodeando muito não, tem que falar a Deus, expor o que está no coração, fazer o pedido, interceder, agradecer e louvar. Foi assim a oração de Ezequias também. Falou a Deus qual o pedido. Aí o versículo 20 diz assim, ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Isso é tremendo. Ouviu o Senhor Ezequias. Tal a intimidade de Ezequias com o Senhor, tal a graça na vida de Ezequias. A sua oração foi ouvida imediatamente. É assim a piedade de um servo de Deus. O homem totalmente dedicado a fazer a vontade e o homem inteiramente temente ao Senhor. Consequência, amado, vamos caminhar um pouquinho. Vamos caminhar. O que vai acontecer na vida de todas as pessoas, mesmo sendo tementes a Deus, mesmo sendo muito crentes. O reinado de Ezequias foi próspero, foi lindo, foi maravilhoso, foi abençoado. Deus vai dar muita graça, vai abençoar o reinado dele aqui. Vamos encontrar isso no capítulo 32, né? Mas ele vai enfrentar uma grande ameaça. Ezequias, entendam tudo isso. O que ele fez? Ele restaurou o templo, o culto, celebrou a Páscoa, conduziu o povo, organizou o povo. Mas os dias de Ezequias não eram fáceis. Externamente, havia uma ameaça muito grande, que era o Império Assírio. O Império Assírio. Os assírios, que não é apenas um reino pequeno, como eram os reinos de Moabe, Amon, Edom, ali ao redor de Israel. Vira e mexe, eles tinham uma briga, uma guerra entre eles. Não, a Assíria foi o império que se levantou com muito poder, subjugando muitos reinos menores. Entre eles, o próprio reino do norte, o reino de Israel. Nos dias de Ezequias. Foi nos dias de Ezequias que o rei da Assíria, eles subjugaram o reino do norte, invadiram a cidade de Samaria, destruíram a cidade de Samaria e mataram muitos e deportaram todos os israelitas do norte para outros países. Deportaram. E trouxeram estrangeiros para Samaria, para o reino do norte. Um reino poderoso, muito forte, tremendo. E diz o texto aqui que esse reino vai se aproximar agora de Judá, que era um reino menor, era um reino pequeno. O reino de Ezequias não era tão poderoso e grande na sua época como era Israel e outros reinos. E esse grande império, que já havia conquistado muitas outras terras, invadiu as terras de Judá, a cidade de Judá, e foi em direção a Jerusalém para tomar conta de tudo. Um reino poderoso, um exército poderoso. Notem que ameaça. Estavam cercados por uma grande nação, um grande poderio militar, uma grande força, que já mostrou, deu prova de sua força nos reinos ao derredor de Judá. E agora cercaram o povo do Senhor. Cercaram o povo de Judá. Só que tem um detalhe.
que os assírios, cheios de poder, poder militar, econômico e cultural que tinham, chegaram na época muito especial, na época em que o povo era governada por um homem de Deus. Eles vieram, olha só, eu quero que você entenda isso. Era uma grande nação, poderosa nação, terrível. Vai atacar o pequeno reino de Judá, só que tinha um problema. Em Judá havia um servo do Senhor. Eles estavam servindo ao Senhor. Acompanhe comigo como é que esse homem de Deus enfrentou uma grande ameaça. Segundo Crônicas 32 diz assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Bom, o texto de Reis vai dar mais detalhes sobre esse ataque. Acompanhe comigo do 2 ao 8, olha. Vendo, pois, Edequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles ajudaram. Estratégia. Eles iriam ser cercados. Eles sabiam que seriam cercados por um grande inimigo. Eles sabiam, inteligência, um homem sábio, um homem de Deus, sábio, sabia que eles seriam sitiados. Aí ele fechou as fontes de águas para não dar água para o inimigo. Assim, o versículo 4 fala assim: assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou, aí presta atenção, o 5: restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, uma fortaleza, e fez armas e escudos em abundância. Veja só, é um homem de Deus, um homem de oração, um homem temente a Deus. Mas ele fez o que estava no seu alcance, o que ele tinha que fazer, ele fez. Como administrador, como gestor do seu reino, preparando para uma batalha, para uma guerra, para a defesa. Aí o versículo 6 diz assim, olha: pôs oficiais de guerra sobre o povo, isso é organização. Reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, reuniu todo mundo e falou ao coração dizendo, acompanha aí, olha o que ele disse: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Guarde isso no seu coração. Um está conosco, maior do que o que está com ele. Com ele. Com ele, diz Ezequias, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O texto fala, o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Meu irmão, não tem como ficar impactado com a biografia de um homem de Deus como esse rei, um homem temente, um homem fiel, um homem de oração, um homem sábio. Por isso, Ezequias vai mostrar toda a sua coragem diante de uma ameaça gigantesca. Eu quero que você entenda isso. A coisa não era simples, não era simples. A ameaça era imensa, era real. O perigo era real. O inimigo era tremendo, tremendo. O que fazer? Muitos povos maiores que Judá foram destruídos pelos assírios. Muitos outros povos. O próprio reino do norte, Samaria, foi destruído e deportado. O que fazer diante de uma grande ameaça? O que fazer? Diante de algo assim que não tem solução, não tem como enfrentar. O que você faria? O que nós faríamos?
O que fazemos diante de uma ameaça que está acima do nosso controle? Que não há o que fazer. Foi o que fez aqui Ezequias. Teve coragem para enfrentar a situação. Coragem para enfrentar. Independente do tamanho do inimigo, independente da sua força, independente do seu poder, independente da ameaça que está ali perto dele, Ezequias enfrentou com coragem e animou o povo do Senhor. Sejam fortes, temam o Senhor, esperem em Deus, esperem no Senhor. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Que texto lindo, né? Seja para você essa mensagem, maior é o que está com o povo de Deus do que o que está lá no mundo, viu gente? Tenha certeza disso. Maior é aquele que está conosco. Senaqueribe, ele invade Judá, ele tenta invadir Jerusalém. E ele faz mais, né? Diz o texto aqui que Senaqueribe, ele afronta. Senaqueribe é lógico, um reino poderoso, conquistador, superior, destruidor, arrasador, como eram os assírios. Eles vinham com seu exército bem armado e com toda a arrogância de um povo superior, com toda a prepotência de um povo superior. Não é diferente dos nossos dias e de nenhuma época da humanidade. Não é diferente. Não é diferente. E eles vêm com aquela superioridade, Senaqueribe se achando superior a todos os demais, e zombando do rei Ezequias, do grande rei Ezequias, o homem segundo Deus, segundo o coração de Deus. E ele veio zombando de Ezequias, zombando do povo de Deus, zombando de Jerusalém. Eu vou apenas ler algumas passagens, olha só, capítulo 32, 11 e 15, diz assim, ó, o 11. Acaso não... Senaqueribe dizendo assim, ó, acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Ele está com sarcasmo, zombando. Você acompanha depois na sua Bíblia, capítulo 32, versículo 11. No versículo 15 ele diz assim, agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação nenhuma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Zombando da igreja, zombando do povo da aliança, zombando do povo de Deus, zombando do povo escolhido de Deus. Aí ainda, no versículo 17 a 19, diz assim, Senaqueribe, ele fazia isso e mandava os seus emissários gritar assim em torno dos muros de Jerusalém para promover medo no meio dos israelitas, dos judeus, para eles se entregarem, para eles desanimarem diante daquilo. Mas eles não foram desanimados, não. Numa carta, Senaqueribe, ele disse o seguinte, olha, Senaqueribe escreveu também cartas, são para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele. Então ele zombava de Ezequias. Quem que é Ezequias? E zombava do Deus de Israel, dizendo, eu venci muitos reinos, e que foram esses reinos e os deuses desses reinos? Quem que é esse Deus de Israel? Ele zombava. Zombava do Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Não se zomba de Deus. Não se zomba de Deus. Não se zomba. Os homens estão brincando. Os homens estão zombando de Deus, tá? Vivemos uma época da história da humanidade muito séria. Você como crente não pode dar corda para certas coisas não, viu? Então os ímpios, os pagãos, ficam aí propagando e usando a internet, seus agentes, para falar coisas contra Deus, contra o povo de Deus, contra a Bíblia, contra a igreja, zombando, escarnecendo, ironizando, com sarcasmo, viu? No nosso país, tá bom? Então fique esperto, fique alerta, fique rindo das piadas aí, né, de um mundo ímpio que fica ironizando, tá? Ironizando dos escândalos, dos maus exemplos. Não fique aí se alegrando nisso não, né? O mundo faz isso mesmo, né? Senaqueribe zombava, blasfemando contra Deus, dizendo assim, ó, assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Escreveu em carta e mandou para Ezequias. Que prepotência. Aí, versículo 18 diz assim, clamaram os servos em alta voz em judaico
na língua dos judeus, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar, os perturbar, para tomarem a cidade. Eles falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos outros povos. É assim que o mundo faz. Sempre fará. Tá? É uma luta espiritual, viu, meu irmão? Fique muito atento a isso. É assim que o mundo faz, sempre. Contra as coisas de Deus, contra o povo de Deus. Zombando e escarnecendo das coisas santas do Senhor. Ele estava zombando do povo de Deus. Senaqueribe, você não perde por esperar, né? Aí, diante disso, dessa situação constrangedora, porque é assim mesmo, o povo de Deus na terra passa por guerras e batalhas, sempre passou, viu, gente? Sempre passou, tá bom? E passamos, vamos passar, é uma luta, temos que ter coragem para enfrentar aí, né, firmeza aí, né, as armadilhas, as sutilezas do mal, e não se entregar, não desanimar, como o povo não desanimou. O que faria você, como Zedequias? Cercado por um povo forte, mais poderoso, um exército poderoso, cercado. O que faria você? Bom, Ezequias sabia o que fazer. Ele vai buscar a Deus. É assim que nós temos que fazer, irmãos. Diante das dificuldades do mundo, das dificuldades todas que nós enfrentamos, nós vamos buscar a Deus. Nós vamos confiar em Deus. Nós vamos pedir a Deus resposta, como enfrentar a pandemia, como suportar a pandemia, como conduzir a igreja, como conduzir o povo de Deus na terra, como reconstruir a nação. Nós vamos encontrar em Deus a resposta. Nós somos o povo de Deus na terra. Nós somos sal e luz. A igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Deus que tem resposta para nós. Não é ninguém outro. Não fique aí iludido com qualquer outra pessoa. Não é. É o Senhor, nosso Deus, pelo seu poder, pela sua graça, operando milagres, socorrendo o seu povo, suprindo o seu povo, conduzindo e abençoando a nação por causa da igreja. Abençoando a nação por causa da igreja. Você crê nisso? E fazendo milagres, e abrindo portas, escancarando portas para a sua glória. Foi o que ele fez naqueles dias. Ezequias, então, um homem profundamente quebrantado, recebeu um livramento extraordinário do Senhor. Nossa quarta lição. O homem quebrantado. Diante das ameaças, o que ele fez, como que eu e você devemos fazer, é dobrar o joelho, é jejuar, é orar. Você tem feito isso? Ou fica só enchendo sua mente com as coisas da TV, da mídia que você ouve? Não permita isso. Enche o seu coração, sua mente com a palavra do Senhor. Em oração e intimidade com Deus, encontrando sabedoria, discernimento, luz, paz, serenidade, coragem para enfrentar os dias maus no Senhor. Foi o que Ezequias fez na hora ruim, na hora do desespero. É a Deus que ele buscou. Diz o versículo, capítulo 32, versículo 20, diz assim, olha, falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disto e clamaram ao céu. Tremendo. Quem é que pode clamar ao céu? Quem que vai clamar ao céu nos dias de hoje? Somos nós, amados irmãos. Somos nós. É o povo do Senhor. Que vai clamar àquele que pode resolver todas as coisas. E tem um poder para resolver todas as coisas. Nós vamos clamar aos céus. Nós vamos buscar. Nós vamos suplicar. Nós vamos gritar. Nós vamos falar. Pedir socorro ao Senhor. Que vai ouvir o povo do Senhor. De forma que um coração quebrantado, compungido, o buscar com intensidade, com fervor, com firmeza, com fé. Olha o que diz o texto paralelo lá em 2 Reis, capítulo 19, de 1 a 4, sobre essa mesma situação. Diante da ameaça, o que Ezequias fez? Diz assim, olha, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Ele é um rei. Era o rei de Judá naquele tempo. Mas é um homem temente a Deus e quebrantado, profundamente quebrantado.
A expressão rasgar as vestes e cobrir de pano do saco é humilhação completa. Se humilhou diante do Senhor inteiramente. Ele não se firmou no seu poder de rei, na sua capacidade, na sua habilidade, na sua força, nos seus tesouros, nos seus príncipes, nos seus valentes, na sua cidade, nas suas torres, nos seus muros. Ele não se firmou em nada disso, ele se humilhou perante o Senhor profundamente, em pano de saco e cinzas. E diz o texto, e se entrou na casa do Senhor, porque é assim que qualquer homem de Deus o faz. Entra na presença de Deus, quebrantado, entregue, rendido, para clamar, para pedir, não é para profetizar, nem determinar nada ao céu, porque ninguém pode fazer isso não, mas clamar, buscar, pedir, suplicar a graça de Deus. E ele o fez, porque era um homem de oração, íntima comunhão com o Senhor. Deus tem misericórdia, visita teu povo, guarda teu povo, é o povo de Abraão, Isaac e Jacó, é o povo da aliança, é o povo do Senhor, tem misericórdia. Estamos cercados, estamos sendo humilhados, afrontados, e o nome do Senhor está sendo afrontado. Ele clamou, ele orou, ele suplicou, ele se rendeu perante o Senhor. E diz mais, então ele enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio. Note as palavras, segundo Reis 19, a mensagem de Ezequias para o profeta Isaías. Esse dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Aí ele fala, a mensagem do rei ao profeta. Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Porque assim o povo de Deus, no meio das ameaças, das lutas, dos medos tantos, dos medos, ele busca o Senhor, ele se humilha, se humilha. Tem épocas na vida cristã e na vida do povo de Deus que não é época de festa. É época de quebrantamento, de confissão de pecado, de súplica, de entender a disciplina de Deus, a correção do Senhor, a direção do Senhor, a mão de Deus. Talvez enfrentemos dias assim. Época de buscar, de confiar, de esperar, clamar aos céus. Assim fez Ezequias nos seus dias, com o coração totalmente quebrantado ao Senhor. Ó povo de Deus, humilhe o seu coração. Não deixe ser tomado por orgulho espiritual, soberba, esperando, exigindo das pessoas que façam coisa por você, isso, aquilo, outro. Quebrante o seu coração, se dispõe na mão do Senhor. Seja menos, abaixa a bola um pouquinho, espere em Deus, confie em Deus, espere no Senhor, entregue a Ele com fé as nossas lutas, nossas angústias, como diz Ezequias, é um dia de angústia. Pessoas estão morrendo. A cada semana, algum amigo nosso conhecido está perdendo um parente, meu irmão. O vírus ainda está aí. O vírus está aí ainda. E está matando gente. Não é tempo de brincar. Não é tempo de abaixar as armas. É tempo de cuidar uns dos outros ainda. Muitos não entenderam isso. O povo está saindo como se nada tivesse mais acontecendo. Não, é tempo de vigiar. Pessoas ainda estão morrendo. Morrendo. Temos que buscar e clamar ao Senhor misericórdia, amados irmãos. Aí eu quero finalizar com as palavras de... Aí o que vai acontecer? Um grande livramento, né? Bom, eu deixei para o finalzinho, né? O mais extraordinário. Sabe o que Deus fez? Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus ouviu a oração de Ezequias e Isaías. E Deus livrou eles dos assírios.
Mas eu quero que você preste atenção nisso, porque às vezes a gente lê a Bíblia assim como uma forma tão, né, tá, por si não, cumprir a tabela do dia, a gente não presta atenção. Deus livrou Judá, pequenininho, do reino da Síria. Mas Deus livrou de uma forma extraordinária. Deus fez um milagre. Deus destruiu o exército dos assírios. Deus destruiu o exército dos assírios. Você acredita nisso? Como Deus fez em outras épocas, como lá no passado, Deus destruiu o exército de Faraó. O exército de Faraó saiu correndo, né, atrás dos israelitas, quando saíram do Egito, né, um exército poderoso, cheio de ira e raiva de Faraó, e Deus destruiu o exército de Faraó e humilhou Faraó. E agora, Deus vai mostrar seu poder a Senaqueribe, Deus vai mostrar sua glória a Senaqueribe, Deus vai mostrar sua majestade a Senaqueribe, porque não há Deus como o Deus do povo do Senhor, o Deus da igreja, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que está no trono e governa todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O Deus poderoso e tremendo, que não há limite para aquilo que Ele quer fazer. Ele querendo agir, Ele age. Querendo intervir, Ele intervém. Querendo salvar, Ele salva. Querendo curar, Ele cura. Tem poder para todas as coisas. É o Deus verdadeiro. É o Deus que nós cremos. É o Deus da igreja. É o Deus revelado em Jesus Cristo encarnado. Filho de Deus eterno, que manifestou a glória do Pai, revelou a glória do Pai, e nos reconciliou com o Pai, e nos aproximou do Pai. É o Deus que nós cremos e servimos, é o Deus que eu e você nós cremos e servimos de verdade, como povo do Senhor. É o Deus que livra, e Ele fez algo tremendo. Eu quero que você preste atenção na narrativa, segundo Crônicas 32, versículo 21 até o 23. Apenas 3 versículos da narrativa de Crônicas. Diz assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. O exército foi destruído e ele foi morto. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. E lhe deu paz por todos os lados. Esse é o nosso Deus. Não se brinca com o nosso Deus. Não se zomba com o Deus das Escrituras, o Deus revelado na palavra do Senhor. Não se zomba de Deus. Deus está no controle, Ele é poderoso. Assim livrou o Senhor Ezequias, amado. Que coisa tremenda, né? Aí eu finalizo aqui com 2 Crônicas 32, versículo 7 e 8. Aquilo que ele falou ao seu povo naquela hora da crise. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Você lembra de uma passagem interessante? Está lá em Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deuteronômio 1,30 diz assim: o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. O Senhor estava à frente do seu povo, o Senhor sempre está à frente do seu povo, o Senhor está à nossa frente, meu irmão. Glória a Deus por isso. O Senhor pelejará por nós. Confia assim no Senhor. Concluímos, Ezequias foi um homem inteiramente disposto a fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é o serviço de Deus, lembra? Fazer a obra de Deus é o serviço de Deus. Restaurar o culto, a adoração, o templo e a Páscoa. Ou seja, é o centro do culto no Senhor. Com o coração totalmente entregue ao Senhor, ele enfrentou uma ameaça gigantesca com coragem, quebrantamento e fé.
Guardou essas lições? Nossa, muita coisa, né? Coisa linda, maravilhosa. A aplicação, só para a gente finalizar. E nós? Pensarmos um pouquinho, tá? Guarde isso. E nós? Estamos dispostos também a fazer a vontade de Deus totalmente? A sua obra? Estamos dispostos? Segundo, nós somos pessoas realmente tementes a Deus? Uma vida quebrantada, uma vida de comunhão, uma vida de oração, de confiança e fidelidade. Terceiro, estamos preparados para enfrentar as ameaças e os desafios deste mundo. Esses dias maus que vivemos, estamos preparados para resistir aos ataques, aos sarcasmos, às afrontas que o mundo tem levantado contra o povo de Deus. E em último lugar, para a nossa reflexão, né? Será que nós confiamos realmente no poder de Deus para vencer as nossas guerras, realizar grandes milagres e nos livrar com sua força? Ah, que assim seja. Que assim seja. Que possamos confiar nele. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que homem maravilhoso, Ezequias, né? Homem piedoso, homem temente, homem que esperava no Senhor e homem que experimentou um livramento maravilhoso do Senhor. Voltando ao nosso começo, né, da nossa meditação, eu perguntei, quais são as referências que nós temos, né? Gente, nós temos na Bíblia homens como Ezequias e tantos outros que são referências para a nossa vida. Eles são referências para a nossa vida. Somos crentes. Não busquemos lá fora modelos, exemplos, referências, não. Nós não precisamos. Precisamos de espelhar a vida de Deus na terra através do exemplo de homens que Ele colocou. Que assim seja, que nós sejamos como Ezequias na nossa geração. Que façamos diferença no meio de tantas batalhas. Amém? Que Deus te abençoe. Sua vida, amado irmão, com sua graça. Fique na paz do Senhor e tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Uma semana de vitórias. Por quê? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não esqueça disso, tá? Maior é aquele que está em nós, com a igreja, do que aquele que está no mundo. Ele pelejará por vós. Oremos. Ó Deus amado, que a palavra do Senhor conforte, fortaleça e abençoe o povo do Senhor nos dias maus e difíceis que enfrentemos. Que encontremos no Senhor alento, força e encorajamento para seguir adiante. Que possamos, como Ezequias e o povo de Deus em Judá, experimentarmos os grandes livramentos do Senhor, os grandes milagres do Senhor. Que possamos buscar com o coração quebrantado e compungido. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço.